Olá, seja muito bem-vindo! É, como sempre, uma satisfação inenarrável recebê-lo em minha videoaula, meu querido pupilo. Aqui nós resolveremos uma questão de interpretação. Aquela questão, talvez do tipo mais comum, em que você tem uma série de alternativas e precisa marcar aquela ou aquelas que estão corretas. Aqui não é diferente, são 4 afirmações, nós leremos uma a uma e então exploraremos se elas estão ou não corretas. Primeira afirmação. Segundo o autor, as explicações religiosas dos fatos não se fundamentam na racionalidade. O texto era longo, Tinha muitas informações, associava a ciência ao como, portanto, ao processo, e associava a religião ao porquê, portanto, à causa. É essa separação que o autor faz entre ciência e religião. A ciência preocupada com o como, a religião preocupada com o porquê. E essa afirmação aqui parece um tanto agressiva. As explicações religiosas não se fundamentam na racionalidade. Você pensa, não, Jeff, em nenhum momento o nosso autor foi tão incisivo. Ele foi mais calmo, foi mais tranquilo, ele não chegou a ser agressivo contra a religião. Tudo bem, ele pode não ter sido agressivo, mas um sarrinho ele tirou sim. Me acompanha na leitura do último parágrafo. Muitos acham que como a ciência explica racionalmente tantas coisas que antes eram explicadas pela religião, deveria mesmo explicar tudo como faz a religião. Perceba que aquele explicadas está entre aspas, praticamente nos entregando que o autor acredita que a ciência, sim, explica racionalmente, mas a religião explica. Opa, se a ciência explica racionalmente e a religião explica entre aspas, portanto o autor acredita o quê? Que as explicações religiosas não se fundamentam na racionalidade. Parece uma afirmação agressiva, mas ela é verdadeira. Tudo bem? Próxima. Para o autor, a ciência busca explicações completas e definitivas dos fatos reais, sem fazer especulações. Explicações completas e definitivas. Não, Segundo o autor, a ciência se reinventa, portanto você não pode me dizer que a explicação da ciência será definitiva. Terceira afirmação. Segundo Gleiser, se a ciência não encontrar resposta alguma à questão, é indício de sua não cientificidade. Na verdade, ele diz que a ciência não está preocupada em responder tudo. Portanto, há certas respostas que não serão encontradas pela ciência. Portanto, de novo, mais uma alternativa falsa. Presta atenção no nome do autor, Marcelo Gleiser. Esse é um autor reconhecido em todo o Brasil. Durante muitos anos publicou seus artigos na Folha de São Paulo. Recentemente ele foi para os Estados Unidos, lá ele é professor, mas a Federal adora textos desse cara. Tudo bem? Pode colocá-lo aí na sua lista de autores para os textos de interpretação. Já foi cobrado nos últimos vestibulares 3 vezes, tanto na primeira quanto na segunda fase. Fica aí uma dica de leitura. Por fim, a quarta afirmação. Para Gleiser, a ciência não corresponde à representação do fazer científico no senso comum. Ou seja, para ele a ciência é uma coisa e para as pessoas em geral, para o senso comum, a ciência é outra. No primeiro parágrafo ele já afirma isso. Uma das percepções mais comuns da ciência é que ela tem o dever de explicar o porquê de tudo. Mas nem sempre a ciência pode, ou mesmo tenta, ou deve explicar o porquê das coisas. Ou seja, as pessoas acreditam que a ciência explica o porquê. Mas, segundo o autor, a ciência não precisa explicar o porquê. Portanto, há uma diferença. E para comprovar essa nossa resposta, leia no último parágrafo. Essa diferença de opinião vem de uma expectativa distorcida do que seja ciência. Essa diferença de opinião vem de uma expectativa distorcida, ou seja, o senso comum, as pessoas em geral, têm uma expectativa distorcida da ciência. Portanto, a ciência não corresponde à representação, melhor, as pessoas em geral não acreditam que a ciência é daquela forma que o Gleiser a define, daquela forma que o Gleiser a descreve. Essa, portanto, é também verdadeira. A primeira é verdadeira, a quarta é verdadeira. É isso, gente. 1 e 4. Muito obrigado.